I had a deputation yesterday, said the Fat Controller. I understand your feelings, but I do not approve of interference. He paused impressively. Donald and Douglas, I hear that your work in the snow was good. What colour paint would you like? The twins were surprised. Oh, blue, sir, please. Very well. But your names will be painted on you. We'll have no more mistakes. Thank you, sir. Se você já teve acesso aos antigos DVDs de Thomas, você já deve ter assistido episódios como Thomas vem pro café da manhã ou Os Gêmeos Escoceses. E se você já assistiu esses episódios, há uma grande chance de você já saber dos personagens que eu estou falando. Afinal, que fã de Thomas não conhece os famosos Gêmeos Caledonian? Se bem que a maioria deve conhecê-los como os Gêmeos Escoceses, ou simplesmente Donald Douglas. Mas se você já os conhece, deve saber que em toda a sua história na televisão, nenhum dos gêmeos apareceu pintado na cor azul. Então você me pergunta, por que eu decidi pintá-los dessa cor? Ou se você já é um fã mais informado, você já deve conhecer a famosa The Railway Series, que infelizmente não é muito famosa no Brasil, mas que nos conta a história de como Donald e Douglas passaram a ser pintados de azul, e que me inspirou a fazer esses costumes. Então agora, eu gostaria de contar a vocês a história de Donald e Douglas e de como eles passaram a ser azuis. Mas antes de começarmos, é bom explicar algumas coisas. A Railway Series é a série de livros que inspirou a criação da série de Thomas e seus amigos. No total, ela possui 42 volumes, cada um, na maioria, com 4 histórias. E algumas dessas histórias se tornaram episódios na série de televisão. O 15º livro da Railway Series, The Twin Engines, no qual nós vamos falar nesse vídeo, teve suas 2 últimas histórias adaptadas em episódios da 2ª temporada da série. Então é provável que vocês já conheçam parte da história desse livro. Mas sem mais enrolação, vamos para a história. Tudo começa no ano de 1959. A Ferrovia Noroeste está atarefada como nunca, tão atarefada que até os vagões de passageiros estavam se queixando. Mas para a sorte deles e das locomotivas, Sir Charles Topham Hatt já havia encomendado uma locomotiva de carga da Escócia, que ajudaria com os trabalhos comuns. Mais especificamente, um Caledonian 812. Mas para sua surpresa, um inspetor chega e lhe dá a notícia que haviam chegado 2 locomotivas ao invés de uma. Prontamente ele fala o seguinte: trens têm números, inspetor. Nós encomendamos o número 57646. Mande o outro de volta. Só que o inspetor responde: sim, sir, mas tem um problema. As 2 locomotivas são idênticas, sir, e não têm números. Eles disseram que perderam no caminho. Para resolver essa situação de uma vez, Sir Topham Hatt decide conversar com as locomotivas, mas tudo o que ele descobre é que elas perderam seus números, e que seus nomes eram Donald e Douglas. Em uma tentativa de descobrir qual dos 2 era o Penetra, ele ameaça perguntar ao seu antigo controlador qual dos 2 era o 57646, mas um dos gêmeos respondeu que ele não sabia seus nomes, e por isso não poderia diferenciá-los. Sir Topham Hatt então decide dar números aos 2 e colocá-los para trabalhar, mas se mantendo determinado a descobrir qual dos 2 era o Penetra. Então Donald foi colocado para entregar mercadorias, enquanto Douglas manobrava no pátio. Mas Douglas mal conseguia se concentrar no que estava fazendo, pois estava preocupado com a possibilidade de ser mandado embora, pois ele sabia que corria o risco de ser mandado para o Ferro Velho, nos dando a entender que ele era o Penetra e que o Donald era o 57646. Sua preocupação era tanta que ele por acidente manobrou o vagão especial de Thomas junto ao de Gordon. E foi só quando Thomas chegou perguntando de seu vagão perdido que Douglas percebeu o que tinha feito. Então, em seu movimento mais bem planejado, Donald troca de tender com Douglas. E enquanto Donald com o tênis de Douglas leva o trem de carga, Douglas fica no pátio,
com o tender do Donald, fingindo ser ele? Acho que eles gastaram toda a inteligência quando perderam os números. Mas de qualquer maneira, seu plano é descoberto. Depois de se queimarem com Sr. Topanhead, os gêmeos se comportam bem, até que um carro freio desenvolve uma implicância com Douglas, fazendo com que Donald, para defender seu irmão, desse aquele famoso apavoro no carro freio. Mais tarde, Donald se choca a uma casa de sinais, fazendo com que Sr. Topanhead, que já estava decidido a mandar o Douglas embora, voltasse a ficar indeciso sobre com qual dos dois iria ficar. Como Douglas estava fora de serviço, James teve que fazer o trabalho dele, mesmo não gostando. James tenta subir a colina de Gordon puxando um trem de carga, que contava com a presença do carro freio. Ele tentou, mas não conseguiu, então pediu ajuda a Douglas. Douglas se esforçou ao máximo, mas os carros seguraram nas rodas, o que fez com que o carro freio viesse a se quebrar. Topanhead mais tarde chega ao local e repreende Douglas, que é defendido por Edward, fazendo com que Sr. Topanhead ficasse mais uma vez indeciso sobre com qual dos dois iria ficar e qual que ele mandaria embora. Mas o inverno chega mais cedo à ilha, e os gêmeos, cada um com limpa-neve e acoplados a um vagão, partem para limpar neve nos trilhos, até que eles encontram Henry, soterrado sobre a neve, e o resgatam. Mais tarde, os gêmeos, junto com Henry, retornam ao galpão de Edmouth e contam às outras locomotivas sobre o seu medo de que Sr. Topanhead mandasse os dois embora, porque sabiam que se voltasse para sua antiga ferrovia, os dois seriam mandados para o ferro velho. As locomotivas então se puseram a pensar em soluções. Percy então foi perguntar ao Edward e sugeriu a eles que fizessem uma reivindicação. Mas se você não sabe o que é uma reivindicação, quem melhor senão o próprio Percy para te explicar o que é uma? É quando os trens todos vão dizer ao Sr. Topanhead que tem alguma coisa errada e pedem providências para melhorar. Percy então sugere a ideia às outras locomotivas, que prontamente lhe dá a missão de ser seu representante. Percy então vai até Sr. Topanhead e conta a ele como os gêmeos trabalham bem na neve, e também fala sobre o que aconteceria se eles fossem mandados embora. Sr. Topanhead, por sua vez, agradece o Percy e diz que já é o bastante. Mais tarde, no mesmo dia, Sr. Topanhead vai até o galpão para falar com as locomotivas. Ele diz que entende suas preocupações, mas que ele não aprova interferências em suas decisões. Em seguida, ele dirige a palavra aos gêmeos. Em reconhecimento a como eles trabalhavam bem na neve, ele os oferece uma nova pintura, que contaria com seus nomes. Ele então os pergunta com qual cor gostariam de ser pintados, e os gêmeos, ainda surpresos, respondem que gostariam de ser pintados de azul. Pois é, azul. Azul como Thomas, como Edward, como Gordon e como eu. Quer dizer, como Henry. Mas vamos falar sobre isso outro dia. Depois de responder a Sr. Topanhead, os gêmeos agradecem e perguntam se aquilo era realmente o que parecia. Sr. Topanhead então sorri e tenta responder, mas sua resposta é abafada por um alegre coro de apitos. Agora, as locomotivas podiam comemorar, porque sabiam que tudo estava bem. Os gêmeos iriam ficar. Essa foi uma boa história. Mas antes de falarmos do costume, acho que vale mencionar uma coisa. A mudança de cor dos gêmeos só aconteceu 3 livros depois, em Stepney the Bluebell Engine, onde os gêmeos aparecem pela primeira vez nas cores da Ferrovia Noroeste. Mas enfim, dito isso, é hora do costume. Essa ideia até que foi bem simples, considerando que eu não tive que fazer nenhuma alteração nos modelos, diferente como foi com o Stanley. Até porque, dessa vez o que eu fiz basicamente foi uma repintura. Para essa ideia, a primeira coisa que eu fiz foi abrir os trens. Para minha sorte, eles tinham parafuso, então não precisei da furadeira. Agora, para que eu possa me aprofundar melhor nos costumes, eu vou falar primeiro sobre as partes da frente, para depois me aprofundar melhor nos tenders. Comecei passando um primer no corpo todo, sem cobrir as placas. Depois passei nos para-choques e nas laterais do estribo. Então, quando secou, comecei a pintura. Eu decidi usar um azul inverno para representar o azul da Ferrovia Noroeste.
Embora a maioria opte por usar um tom mais escuro e mais realista, eu decidi usar uma cor mais puxada para os take-alongs, já que são os trens que eu mais uso nos vídeos. Para pintar os estribos, os para-choques e as linhas em geral, eu usei um vermelho fogo. Para os amortecedores, tetos e caixas de fumaça, eu usei um preto fosco básico. Para os ferros em torno da caldeira, eu usei um prata. E por último, mas não menos importante, eu usei um dourado para os apitos. Agora os tenders. Nada de muito diferente da parte da frente, na verdade. Primer, azul inverno e linhas com vermelho fogo. O diferente mesmo foi que eu decidi manter os números originais, já que seria praticamente impossível de fazer tão perfeito quanto o original. Mas para fazer isso, eu precisei usar um pincel bem fino, tanto para passar o primer quanto a tinta. E para finalizar o tender de vez, eu pintei essa parte aqui de preto. A única parte que falta ser comentada agora são as rodas, e foi bem nessa parte que eu tive um problema. Já tem bastante tempo que eu faço costumes, pelo menos desde o início do canal, uns 4 anos atrás, embora não fosse a coisa mais bem feita do mundo. Mas sempre que olho meus antigos costumes e vejo que as rodas sempre ficavam muito grossas e não rodavam bem. Isso porque as tintas que eu usava não se aderiam bem ao plástico. Então, para a tinta ficar bem fixada, eu precisava passá-la várias vezes. Mas os meus problemas se acabaram quando eu encontrei o primer, porque ele se adere bem ao plástico e permite que a tinta se fixe melhor. Com ele eu consegui pintar as rodas sem deixá-las com o dobro do tamanho. Mas também, para que o trem pudesse andar melhor nos trilhos, eu deixei os pneus das rodas sem pintar. E como as rodas eram pretas, elas se camuflaram bem. E no final, eu achei que ficaram bem legais. Mas com isso, acho que eu posso enfim dizer que os meus costumes de Donald e Doug, os gêmeos Caledonian, em suas pinturas da Railway Series, estão enfim concluídos. Very well. But your names will be painted on you. We'll have no more mistakes. Frankly, sir, does this mean that the both of us... The Fat Controller smiled. It means that the rest of his speech was drowned in a delighted chorus of cheers and whistles. Mas é isso. Esses são Donald e Douglas, os gêmeos Caledonian. Tô feliz por finalmente poder mostrar eles por inteiro para vocês. Embora tenha sido uma ideia bem mais simples, se comparado com o anterior, confesso que talvez eu tenha gostado mais do resultado dessa ideia. Apesar de eu perceber alguns problemas neles, como a pintura ter ficado um pouco grossa, e isso se dá pela maneira que eu pintei eles, e talvez também o tom deles, que não é tão parecido assim com os dos take-alongs, mas que por outro lado,
ficou bem similar à pintura deles nos livros do Christopher. Mas também estou feliz por ter tido de tabela a oportunidade de mostrar meu galpão Tidmouth da Railway Series. Primeiramente eu construí ele só para funcionar como decoração no meu quarto, mas conforme eu fui construindo, eu achei que também seria legal ter ele como cenário para os vídeos. Então eu construí ele de um jeito que eu pudesse remover da estante, o que me ajudou muito na verdade, porque me permitiu gravar cenas como a de introdução e muitas outras que vocês também puderam ver no decorrer desse vídeo. Eu também construí um cenário completo para ele, e até utilizei para uma das cenas desse vídeo. Inclusive, eu ainda pretendo fazer outros displays do tipo, como por exemplo, um dos galpões de via estreita, que eu já comecei, e um dos galpões de Farquhar. Mas quem sabe depois que eu voltar a trabalhar neles, eu posso trazer um vídeo mostrando como foi o processo de construção. Como eu tinha dito antes, não era exatamente o plano transformar eles em vídeo, mas se vocês tiverem curiosidade de ver, eu posso trazer um aqui para o canal. Voltando ao assunto, espero que o vídeo tenha valido toda essa demora. E olha que esse atrasou muito mais do que eu podia imaginar. Mas realmente não era a intenção que enrolasse tanto. Porque acaba que ficou difícil equilibrar escola, deveres e compromissos em geral com o canal do YouTube. Tanto que por isso eu não posso prometer nenhuma frequência perfeita. Pelo menos não agora. Então eu espero que entendam. Mas o importante é que agora, neste momento, temos vídeo. E mais, essa pode não ser uma volta definitiva, mas não quer dizer que eu vim de mãos abanando. Já tem bastante tempo que eu quero anunciar isso, e eu tô feliz por finalmente poder botar meu plano em prática. Então, se inscrevam, deem um like e vejam o que vem por aí. Once an engine attached to a train was afraid of a few drops of rain. It went into a tunnel and squeaked through its funnel and never came out again.